Você está no melhor. A Paraíba é notícia, com o Wellington Alves. Aqui, a Paraíba é notícia, semanalmente neste espaço, trazendo o melhor da prestação de serviço, utilidade pública e verdadeiramente você ficando sabendo de tudo, dos principais acontecimentos da Paraíba em nível de Brasil e também mundial. No A Paraíba Notícia, agora tema livre na mesa com a professora e ambientalista Paula Fracinetti. Oi, minha gente, tudo bem? Estamos aí, nas lutas, né? Precisando estar na rua, precisando dizer o que é que nós queremos, precisando demonstrar que não estamos satisfeitos com o parlamento, não estamos satisfeitos com o executivo, não estamos satisfeitos com o judiciário. Nós, povo, não estamos satisfeitos. E nós temos que demonstrar isto. E nós temos que transformar isto, minha gente. Não é só demonstrar, não é só dizer que está insatisfeito, não é só ir para a rua, mas é na hora que nós temos que decidir com seriedade, decidir com responsabilidade, saber que nós estamos decidindo os nossos destinos, os destinos da nossa família, os destinos do nosso país, os destinos do mundo. Por que do mundo? Você diz, gente, e uma eleição aqui tem a ver com o mundo o quê? Claro que tem, porque o mundo é totalmente interligado. E nós temos representantes do nosso país nos fóruns internacionais. As embaixadas estão nos países. Ou seja, nós temos que ter representantes para nos representar nos outros países que tenham a nossa cara, que tenham os nossos ideais, que queiram construir um mundo melhor. E lá em Cuba está se dizendo muito, um mundo melhor é possível. Eu nunca vi gente com tanta resiliência, nem com tanta esperança como esse povo cubano. Há quantos anos sofrem as imposições dos Estados Unidos? Há quantos anos sofrem os bloqueios? Imposições não, que eles não conseguem impor nada ao povo cubano. Mas eles conseguem bloquear, eles conseguem perseguir comercialmente, eles conseguem fazer com que aquele povo não possa caminhar sob o ponto de vista econômico. As relações, eles interferem até nas relações com os outros países. Esta lei Helms-Burton, que tem 50 anos de aprovada nos Estados Unidos, foram 2 deputados estadunidenses que a aprovaram. Esta lei proíbe que empresários norte-americanos comercializem com Cuba, mas proíbem também que navios que aportem em Porto Cubano possam aportar em Miami, que está a 120 milhas. Não pode. Só depois de 180 dias. Então vocês imaginam que um navio que traga alimentos, que traga insumos, maquinários, etc., de qualquer país, prefira aportar no Porto Mariel de Cuba, ao invés do porto de Miami? O que a gente vai responder? Pois vocês sabem que tem. Lá em Cuba se faz muito comércio com a Espanha, com a França. A França comercializa muito com Cuba. A Itália, o próprio Japão. Então, há países que furam isto, que furam essa proibição. Mas não são muitos. E o país passa por dificuldades. Há um artigo 3º desta lei que é um garrote mais forte ainda e que não tinha sido acionado e agora foi. Por quê?
porque o governo Trump disse que vai sufocar de uma vez Cuba e Venezuela. Ele quer de Cuba a garra desse povo cubano, a cultura do povo cubano, os avanços de saúde que o povo cubano fez. Agora mesmo estão anunciando uma vacina, um medicamento que produziram contra o câncer de pulmão. Então, câncer de pulmão pode ser tratado em Cuba. Os pés diabéticos, que aqui em nosso país se faz corte de pernas, de pé, por causa da diabetes, é uma doença, chama-se a doença do pé diabético. Em Cuba há tratamento, não se faz amputação mais de pé, nem de perna, nem de dedo, nem de membro nenhum, se for por problemas de diabetes. Então, Venezuela, qual é a ganância dos Estados Unidos na Venezuela? O petróleo da Venezuela. A Venezuela é o segundo produtor de petróleo do mundo. E é isso que os Estados Unidos querem. As riquezas dos países para explorá-las a seu bel prazer e aqueles países ficarem submissos a eles. Não o conseguiram na Venezuela, não o conseguiram em Cuba e estão tentando conseguir aqui no Brasil. Estão tentando conseguir dominar o nosso país. O nosso país já está passando dificuldades financeiras. O nosso país está sendo criticado pelo mundo inteiro por conta das descobertas agora da internet, né, do Glenn, o que foi publicado, que está sendo publicado na revista Veja, são coisas indecentes que aconteciam entre Moro, Dallagnol e todo o grupo do Ministério Público Federal ligado à Lava Jato, e simplesmente nós estamos passando o recibo de desonestos, de juízes desonestos. Mas há os honestos, óbvio. Então tem uma frase que a gente ouve muito, que pior do que o grito dos desonestos é o silêncio dos honestos. Minha gente, os honestos não podem ficar em silêncio. Os honestos têm que dizer à população brasileira o que está acontecendo. Tem que decodificar esse linguajar do direito, esse linguajar da economia, que é um linguajar meio hermético, são linguajares meio fechados. Isso tem que ser decodificado, isso tem que ser explicado à população brasileira, para que a população brasileira fique indignada. Porque, minha gente, uma pessoa indignada age. A gente só não age quando a gente aceita isso, porque não tem mais esperanças. A gente não perdeu as esperanças. O povo brasileiro tem que continuar com toda a esperança do mundo. Brasil é esperança. Nós somos conhecidos pela nossa fortaleza, nós somos conhecidos pela nossa resistência, nós somos conhecidos pela nossa alegria, nós somos conhecidos pela nossa vontade de superação. E agora? O que está acontecendo? A gente faz um movimento na rua, vão 4, 5 pessoas. Dia 25, nós estivemos, o Comitê Lula Livre Paraibano, esteve na calçada do Tribunal de Justiça Federal para lavar as calçadas desse tribunal. Aí vocês diriam, mas vocês são contra o Tribunal de Justiça daqui? Não, não existe ainda nada que nos faça fazer uma atitude dessa em represália ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Nós estivemos no Ministério Público Federal da Paraíba. Vocês são contra o Ministério Público Federal da Paraíba? Não. São procuradores decentíssimos que têm estado o tempo todo na luta do povo aqui na Paraíba. Porém, eles são representantes do Tribunal Nacional.
Eles são representantes da Justiça Federal. E como representantes da Justiça Federal, terão que receber esse tipo de atitude, esse tipo de protesto, porque cada estado tem e fez o protesto para dizer: não estamos satisfeitos com as atitudes do Superior Tribunal Federal, do STJ, não estamos satisfeitos. Não se está dando devido rito ao processo de Lula. Lula não teve oportunidade de, em momento nenhum, mostrar a sua defesa. Só agora, depois que saíram as denúncias, que as denúncias foram publicadas, das atitudes irregulares acontecidas entre o juiz Moro e o procurador Dallagnol, só agora é que foi agendada a avaliação do processo de defesa de Lula. Ora, nós vivemos numa democracia, e em democracia é garantido às partes a sua defesa, e a Lula está sendo negada a sua defesa. Em momento nenhum provaram que o triplex era de propriedade de Lula, em momento nenhum, e ele disse no rosto do Dallagnol e do Moro: digam-me onde está a prova que este apartamento era meu, eu moro no ABC. Ele não é meu apartamento. Eu tentei comprar, mas desistimos da compra porque mudou de empresas e nós não quisemos mais. Isto ele disse alto e bom som há mais de um ano. E ninguém ouviu. Ninguém procurou saber se tinha provas ou se não tinha. Por quê? Porque o juiz Moro tinha convicção. Que é isto? E, senhores juízes, vocês que são honestos, digam ao povo que ninguém pode julgar ninguém, ninguém pode condenar ninguém por convicção. Só se condena com provas. Meu marido era advogado e ele disse: nunca sentarei no birô, na mesa, junto com o juiz. Com juiz, advogado só fala por petição. E isso está acontecendo aqui no nosso país, e o mundo inteiro está sabendo disso, e o mundo inteiro está protestando contra isso. E não só os brasileiros que estão no mundo, são as pessoas do mundo que conhecem as leis, que sabem que nós estamos fazendo errado, que o que acontece aqui é que Lula é um preso político. Lula não é um preso por crime. Lula é um preso político. A prisão de Lula foi para que ele não fosse candidato, porque todos sabiam que o povo ansiava por um novo mandato de Lula. O povo ansiava pelas conquistas que tiveram em 2010. O povo ansiava para que pudesse voltar a andar de avião. Outro dia eu vi na televisão, já estão fazendo pesquisas e já está claro, as rodoviárias estão assim, apinhadas de gente. Nordestinos que estavam viajando para São Paulo de avião e que agora não podem mais. Então, o país está decaindo nas suas conquistas. O povo brasileiro está perdendo a maioria das conquistas que teve, em todos os aspectos. Se é no caso dos estudantes, vocês viram aqui a retirada de recursos da estudantada das universidades públicas. Só que estes recursos também vão ser retirados das universidades privadas porque há ajuda governamental. Os programas, o ProUni, o FIES, programas que foram criados por Lula para que estudantes pobres pudessem estudar em escolas privadas, pagos pelo governo, esses programas estão definhando. Minha gente, é muito sério o que está acontecendo no nosso país. Muito sério. Vejam esta matéria aqui. Redução da inadimplência deixaria a Previdência estável. Mentirosos! Estão dizendo que a inadimplência da Previdência é culpa
medidas que foram tomadas por Lula e por Dilma, é culpa dos cartões que Dilma dava a pessoas que ganhavam na Minha Casa Minha Vida, a Sua Casinha, e ela, para aumentar a dignidade dessas pessoas, concedeu cartões de 5 mil reais para essas pessoas comprarem os seus apetrechos de dentro de casa, um fogão novo, uma geladeira, um televisor, ou seja, irem para sua casa nova com dignidade, uma cama nova, um colchão novo. Com isto, o empresariado estava vendendo muito mais. Se o empresariado estava vendendo muito mais, a produção também estava. O emprego existia. Mas isso dá coisas a pobres? Fazer pobres terem orgulho não é coisa para aqui, não. Nós da burguesia não aceitamos isso. E o que fez essa burguesia? Tirou Lula, tirou Dilma e colocou no seu lugar este homem que só pensa em violência. Este homem que só pensa nos que já tem. Este homem que está anistiando dívidas homéricas, dívidas de bilhões de empresários que o tempo todo exploraram os trabalhadores e fizeram suas fortunas. Este presidente que está aí está querendo tirar de nós trabalhadores. Vão aumentar alíquotas, vão querer tirar os benefícios que pessoas já tiveram por conta do governo Lula. Vocês sabem muito bem a discussão que existe para diminuir uma ajuda do BCP que era de um salário mínimo. Agora eles estão querendo que vá para R$400. Os trabalhadores rurais, minha gente, que começam a trabalhar com 10 anos de idade, estão querendo, está no projeto dele, que já foi aprovado pela comissão especial. Está nesse projeto que esses trabalhadores e trabalhadoras terão que trabalhar o mesmo tempo de serviço dos trabalhadores da cidade. Isso é indecente, isso é desumano. Essas pessoas não têm as mesmas condições físicas que nós temos. Pois está no projeto dele, que está aprovando e que o Maia passou o final de semana todinho distribuindo dinheiro na casa dele. Os deputados estavam todos lá, passaram a semana. Quando foi no domingo de noite, estava ele com os dentes aqui. Sabe por quê? Porque disse que já tinha 330 votos. Como foram conseguidos esses votos? Uma fada madrinha passou por lá e disse: olha, deputados, vocês todos têm que votar no projeto de Bolsonaro. Que fada madrinha coisa nenhuma, a gente sabe que fada madrinha é esta. As armas de Bolsonaro. Olha aqui ele atirando no planeta. Olha aqui ele atirando na nossa bandeira do Brasil. O neoliberalismo está baseado na crença de que não existem sociedades, mas indivíduos. Nós não somos uma sociedade, nós somos cada um. A sociedade seria algo artificial, o Estado um mal necessário. E aí, Estevão Dédalus faz uma matéria sensacional, avaliando o que é este neoliberalismo que está sendo aplicado no nosso país. Ele diz: somos o país com o maior número de mortes por armas de fogo no mundo. Cerca de 20 por cada 100 mil habitantes. Há um holocausto em curso no país. Em 2017, 65.602 pessoas foram mortas no Brasil, o equivalente ao número de baixas norte-americanas durante a Guerra do Vietnã. Além desses aspectos, é preciso considerar ainda os interesses materiais concretos, o papel de atores econômicos de peso. O mercado brasileiro é visto pela indústria armamentista como uma fonte inexplorada de curso, de lucro. A flexibilização no uso das armas de fogo pode aumentar a força de poderes paralelos no interior do Estado, o que colocaria em risco a soberania nacional e a nossa já combalida democracia. Vocês ouviram a frase de
deste homem que é presidente de nosso país, que ele disse que as armas na mão do povo serão para o povo defender o seu mandato. Olha o que ele está dizendo. Ele está querendo formar um exército de famintos para defendê-lo. Vai dar umas migalhas, vai dar alguma comida a alguém e este alguém vai defendê-lo. Ele disse isto. Difícil. Porém, o nosso Estado continua investindo em políticas de proteção aos direitos humanos. Houve aí um movimento para que essas políticas desaparecessem, para que elas forem retiradas. Aqui no nosso estado, no estado da Paraíba, não se implantará isto. A criação do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura na Paraíba, o estado é um dos primeiros a ter um mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura. Mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura. A Paraíba é um dos primeiros estados a implantar este mecanismo. Minha gente, nós temos que muito nos orgulhar dos nossos governantes e nós temos que protegê-los. Nós temos que estar juntos. Nós temos que continuar a nossa caminhada com este grupo, porque este grupo tem demonstrado o seu compromisso com o povo brasileiro. Olha só que notícia maravilhosa. Energia renovável beneficiará Minha Casa Minha Vida. É a energia solar. A comissão do Senado vai analisar projeto que incentiva o uso de energia solar para reduzir impactos ambientais nos imóveis. Isso é muito importante. Há muito que as universidades estão pesquisando energia solar, energia eólica. Óbvio que as implantações têm que ser de tal modo que não tragam outros danos, porque há possibilidade de outros danos, inclusive com a energia eólica. Mas, se feita com parcimônia, se feita com competência, nós teremos essa submissão ao petróleo retirada. Vocês já viram a gasolina como está? O bujão de gás, as passagens de trem aumentaram e vão continuar aumentando no Nordeste inteiro. Não pode não, o povo não aguenta isso. Bem, aqui está a notícia, né? A comissão aprovou o texto base da reforma da Previdência. Foram 51 votos a 13. E vocês sabem de quem são os 13 votos? Desta oposição que firme e forte está lá, dizendo: assistam os debates, assistam a TV Câmara, assistam a TV Senado. É muito importante a gente saber o que acontece em plenário. É muito importante a gente ver os deputados que são da oposição mostrando por A mais B como este projeto é desumano, como esse projeto vai trazer somente danos à saúde, somente danos à população mais pobre. Este projeto mostra como não há buraco na Previdência. Paulo Paim fez uma CPI mostrando que isso não existe. O que existe é inadimplência. É falcatrua das grandes empresas que não pagam e a conivência dos governantes que não exigem a receber estes recursos. Então, prestem muita atenção nisso. É muito importante. O nosso querido deputado federal Gervásio Maia faz requerimento para Moro entregar celular funcional. Nem ele, nem o Dallagnol entregaram. A Justiça já pediu, está querendo, para provar mais uma vez que todos os diálogos que aconteceram, que todos os diálogos que já foram mostrados são corretos, são diálogos entre eles, foram diálogos que eles fizeram, não entregaram o celular deles, não entregaram. E no nosso país não é democracia, a justiça não é para todos, todos não têm que fazer o que a justiça estabelece. Moro e Dallagnol, não. Para eles, justiça não existe, não. Uai! E eles são os protótipos da justiça. O Moro se diz o cavaleiro andante da justiça. O outro, o Dallagnol, é o que denuncia os crimes dos criminosos.
eles estão demonstrando aqui que são dois criminosos, porque não querem se defender das acusações que estão sendo feitas, das acusações que estão sendo mostradas, não só pelo Glenn, mas por toda a imprensa brasileira, não só brasileira, internacional, porque o que está saindo nos nossos jornais está saindo no Le Monde, no El País, em vários jornais no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, e eles não entregam as provas. As provas estão na mão dele. Oh, minha gente, me poupe. Olha aqui. A Veja desta semana que passou mostrou que Moro comandava ações dos procuradores. Quem já viu disso? O juiz que vai julgar, dizer ao que vai acusar, como é que ele deve acusar, quais são as pessoas que ele deve botar na acusação, que tipos de acusação pode fazer. Que história é essa? Desde quando a justiça funciona desse jeito? Mais uma matéria. A frente da Assembleia vai buscar parcerias com as universidades. Então, nosso querido companheiro deputado estadual Jeová está aqui fazendo os acordos e relações entre a água e a agricultura familiar. Criou uma frente da Assembleia, uma frente parlamentar da água e da agricultura familiar. E dessa forma, a nossa Assembleia Legislativa vai retomar todas as discussões no próximo mês, quando os trabalhos voltarem, vão retomar as discussões com a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal de Campina Grande, CAGEPA, todos os setores de água do estado da Paraíba para discutir esta questão. Estão aí as adutoras, está aí a transposição e está aí a agricultura familiar. Então, todo mundo junto vai fazer desse nosso estado da Paraíba cada vez um estágio mais pujante e mais forte. Mas olha que notícia interessante. O Mar do Cabo Branco esconde tesouro de US$ 1 bilhão. Quem se arvora? Quem vai lá? Naufrágio do galeão português Santa Rosa, em 1726. É quase segredo de Estado na arqueologia subaquática. Eu não sei se vocês sabem que tem um grupo de mergulhadores paraibanos que vive mergulhando em navios que afundaram em nossa costa, afundaram lá no nosso mar, e eles vivem nesses navios fazendo pesquisas. É um negócio impressionante, né? Tem gente para tudo, né, minha gente? Pois os finais de semana desse grupo de mergulhadores é nos navios que eles chamam afundeados. Vamos em frente. Muito a descobrir, a história está aí para ser toda recontada. Bem, olha que grande história que está sendo recontada aqui no nosso estado. Os 100 anos de Jackson do Pandeiro. E agora, essa história de Jackson do Pandeiro está saindo em quadrinhos. Um centenário nos quadrinhos. Então, em 31 de agosto de 1919, nascia o nosso querido Jackson, e em 2019 o cantor e compositor paraibano estaria comemorando seu aniversário de 100 anos. Ele nasceu em 1919. Então, está o quadrinista Aurélio Filho, em parceria com Flávio Rodrigues e Rita Maria Félix, já lançou uma mini biografia em formato de quadrinhos para prestar essa homenagem a Jackson. Então, esse é o ano cultural Jackson do Pandeiro. Quanto à homenagem que foi feita ao nosso querido ritmo, o homem do ritmo, como cantava, que ritmo tinha. Bem, mas nós temos também que deixar registrada uma tristeza para nós, que foi a morte de João Gilberto. Neste sábado que passou, o pai da Bossa Nova se foi também. Então esses nomes foram, mas deixaram um grande legado, uma grande história, deixaram para os nossos jovens a história da cultura paraibana e brasileira. O João Gilberto era baiano, né? Todos sabem que ele era da Bahia. Bem, Festival de Cinema. Está aqui mais um filme paraibano, nosso querido Bertrand Lira,
que vai disputar grandes prêmios. Nossos artistas, nossos produtores, nossos criadores na Paraíba estão cada vez mais fortes, cada vez mais resistentes, cada vez mais mostrando a inteligência, a cultura, o que o nosso estado tem muito para mostrar. Então, o longa-metragem de Bertrand Lira vai representar a Paraíba em setembro no Espírito Santo. Seu Amor de Volta. Este é o nome do filme que vai para esse festival. Parabéns, querido Bertrand. Bertrand é um ambientalista, foi um dos criadores de uma ONG lá em Tabatinga, os amigos de Tabatinga, e ali o pessoal vive na luta, vive fazendo limpeza, já tem muita gente ligada. Honorata, querida Honorata, um grande beijo, você é uma das lideranças. Um dia a gente vai conversar aqui sobre a Amata. Bem, 2 livros que foram lançados, desculpem, Astier Basílio e Kildemir Dantas. Os seus livros integraram as comemorações pelo centenário do Rei do Ritmo, e são eles: O Marco do Rei do Ritmo, um musical em cordel, e Jackson do Pandeiro na literatura do cordel. Eu queria dar os parabéns a GC. GC, como é gostoso ouvi-lo toda sexta-feira na CBN, e como é bom saber que você continua cada vez mais pujante, cada vez mais criativo, fazendo o que você tanto sabe fazer. Cordel, literatura. Bem, e nossa querida Eleonora Falcão lançou Mais Que Mar. No projeto Cambada, Eleonora já cantava Lúcio Lins, nosso querido poeta Lúcio Lins, e agora, mais do que nunca, lançou um EP e também como se diz, o disco, o CD, o CD físico, isso, o CD físico. Então, parabéns, Leonora, com essa voz linda que Deus te deu. Eu vou querer um autografado. Assim que nós tivermos um novo lançamento, estarei lá. Não pude estar, estive viajando, mas estarei. Parabéns a todos os paraibanos. Que coisa boa é falar da Paraíba, que coisa boa é falar desses paraibanos que fazem a história do nosso estado, do nosso país, do mundo. Até logo. Aqui, programa A Paraíba é Notícia, através do portal aparaíbaenoticia.com ou no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Oferecimento JM Diesel, Francisco Marques da Fonseca, 113, bairro Brasília, Bahia. Tambaí Gás, parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Caixa Beneficente dos oficiais e praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Transparência e respeito. Tratopartes, tudo para tratores em Bahia, na Engenheiro de Carvalho. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade, General Osório, centro de João Pessoa. Arena Tambaí, 2 campos societies e um salão de eventos disponibilizados à população de Bahia e da Grande João Pessoa. Retífica Mundial, retífica de motores. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, o maior sortimento de ervas e alimentos e produtos naturais. Casa dos Integrais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval da Bahia. Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral. Tambaú Sucata, Distrito Mecânico de João Pessoa, peças automotivas de seguradoras só com a Tambaú Sucata. Vetor Embalagem, a marca da sua embalagem. Vetor Embalagem. ALD Transportes, transporte com segurança só com a ALD Transportes. Raco Mangabeira, a sua melhor opção.